Olá, pessoal. Iniciaremos mais uma aula de Matemática Básica e Raciocínio Lógico do 6º ano. Para a aula de hoje, nós iniciaremos o 3º bimestre de Raciocínio Lógico, tá? E a gente está revezando essas aulas online com as aulas gravadas por conta da ainda instabilidade da internet, até a gente poder resolver. Então, a gente vai poder revezar essas aulas gravadas com as aulas online, tá? Então, a aula de hoje de Matemática Básica e Raciocínio Lógico será gravada. Então, aí vocês vão pegar o material de vocês e vão fazendo junto comigo a atividade de raciocínio lógico. O grupo 1 dessa 3ª unidade, a gente vai poder rever os seguintes tópicos, ó. Lembra que é rever, então são tópicos que a gente já viu em anos anteriores. Cálculo mental ou em unidades anteriores. Frações, fração e porcentagem, cálculo de fração e da porcentagem e conceito de múltiplo e gráfico de barras, tá? Então, a gente talvez não veja todos hoje, mas nesse grupo a gente vai aprender todos esses assuntos. Então, vamos começar a atividade, ó. Calcule mentalmente os resultados. Então, vejam que sempre nessas atividades de matemática básica e raciocínio lógico, é estimulado a gente fazer o cálculo mental. Então, como a gente trabalhar com esses cálculos mentais? Quem ainda tem dificuldade, pode fazer o cálculo no papel, tá certo? Mas aqui a gente vai tentar uma estratégia, ó. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Então, eu tenho 147 como resultado. 11 vezes 33. 10 vezes 33 dá 330. E 330 com 1 vezes 33 com 33 dá 363. 300 dividido por 2 dá 150. E 8 dividido por 2 dá 4. 150 mais 4, 154. 444 dividido por 4, ó, 4 dividido por 4 é 1, 4 dividido por 4 é 1, 4 dividido por 4 é 1. Então, isso são estratégias de cálculo mental, tá? Vão ficando ligados para poder entender. Ó, 8 menos 5 dá 3, 4 menos 3 é 1, e 1 repete, 113. 354 menos 55. A gente já viu como fazer esses cálculos assim, ó. Se eu aumentar um aqui, 355 menos 55 dá 300. Como eu aumentei um aqui, eu vou tirar um do 300, fica 299. Somando aqui, ó, 7 mais 3 dá 10, vai 1, 1 mais 2, 3 com mais 1, 4, e repete o 1.500, ou seja, 17 mais 23 é 40, e repete o 1.500, 1.540. Aqui, ó, 6 mais 74 dá 80. Então, aqui dá 5.180. Agora, vamos ao completar o texto. Frações equivalentes representam a mesma quantidade. Por exemplo, a fração 2/5 é equivalente à fração, ó, o 5 aumentou para 10, ou seja, foi o dobro. Então, o dobro de 2 é 4. De fato, repartir uma torta em 5 pedaços iguais e comer 2 deles é o mesmo que repartir a torta em 10 pedaços e comer 4 deles. Nos dois casos, come-se a mesma quantidade de torta, ou seja, 2/5 é a mesma fração que 4 décimos. Na fração 5/12, o numerador é o número de cima, é 5, e o denominador é o 12. Multiplicando o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número, que não pode ser zero, obtemos frações equivalentes a ela. Por exemplo, 5/12, ó, aqui o dobro de 5, multiplicou por 2, então aqui eu vou multiplicar por 2. 12 vezes 2 é 24. Do 12 para o 24, multiplicou por 3, que é o 36, ó.
Então, 5 vezes 3, aqui será 15. O 12 para o 48 multiplicou por 4. Então, 5 vezes 4, 20. Do 20 para o 25 foi multiplicado por 5. 5 vezes 5, 25. Então, 12 vezes 5 é 60. Tá? E aqui eu obtenho frações equivalentes. Se eu for fazer uma figura de cada um, elas correspondem ao mesmo pedaço, à mesma fração. Página 71. Dividindo o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, por um mesmo número, que não pode ser zero, obtemos uma fração equivalente. A primeira. Essa propriedade é usada para simplificarmos uma fração. Por exemplo, dividindo o numerador e o denominador da fração 24,56 por 6, obtemos a fração, ó, dividindo por 6. 24 dividido por 6 dá 4. Não dá, ainda dá um número maior que 6, 8. 24 dividido por 8 dá 3. 56 dividido por 8 dá 7, tá? Então, aqui é 8, dividido por 8. Que é mais simples que a primeira, pois seus termos são números menores. Agora, vamos ao verdadeiro ou falso, ó. Simplificando, ó, se eu dividir aqui por 3, 9 dividido por 3 dá 3, 24 dividido por 3 dá 8, ó, são frações equivalentes. Dividindo aqui por 4, 28 dividido por 4 é 7, 16 dividido por 4 dá 4, então aqui é verdadeira. Essa aqui não tem como dividir 14 para dar 5, então é falsa. Agora aqui é maior ou menor, tem que simplificar. Vamos simplificar aqui a fração, deixa eu pensar. A maneira mais fácil de pensar isso aqui é assim, ó. 1/2 corresponde à metade, certo? Esse número de cima é a metade do de baixo. Qual seria a metade de 150? Seria 75. Aqui é menos que a metade, por isso que 37 150avos é menor que 1/2, que é a metade. Isso é verdadeiro. 5 16avos é menor que 9 32avos. Aqui não precisa você fazer a divisão, aqui não dá para simplificar. Mas aqui eu posso pensar assim, ó. 3 vezes 5 dá 15, é um número bem próximo de 16, fica faltando só 1. E se eu multiplicar o 9 por 3, ó, foi o mesmo número que eu multipliquei aqui, 3 vezes 9, 27, dá um número mais distante do 32. Então, aqui está dizendo que essa fração, que é quase um inteiro, tá? Dá uma fração diferente dessa aqui, ó, menor que essa, é o contrário. Na verdade, essa é maior e a outra menor, que é falsa. O sinal teria que estar ao contrário. Nesse aqui, 125 dividido por 5 dá 25, que é igual a 25, verdadeira. Agora, as figuras, ó, onde vocês estão em branco, tá? Vocês vão pintar. 50% é a metade, ó. Divide ao meio e pinta a metade. Aqui vai pintar a metade. Se eu tenho 6 partes, eu pinto 3. Aqui tá pintado 3 alternados, mas pode pintar os 3 juntinhos, tá? 25% corresponde a 1/4, tá? Então, divide a figura em 4 partes e pinta 1. 60%, aqui eu tenho 10, e você vai pintar, dividir em 10 partes e pinta 6. 50% divide na metade e pinta uma parte. 40%, aqui dividiu em 5 e pintou 2. Tá? Então, observe os desenhos direitinho para poder fazer e colorir. E a última folha da atividade. Metade de uma quantidade é o mesmo que 50% dela. 25% de uma quantia é o mesmo que 1/4 dessa quantia. A 10ª parte de um valor corresponde a 10% desse valor.
a parte de uma quantia é 1% dela, a centésima. 1/5 de um valor é o mesmo que 20% desse valor, já tem o símbolo. Agora, questão 6. Complete cada sentença com palavras adequadas. Se duas frações têm o mesmo denominador, a soma delas é uma fração com o mesmo denominador. E cujo numerador é a soma dos seus numeradores. Por exemplo, 2/11 mais 5/11, 2 mais 5, 7, repete o 11, tá? Dá 7/11. Se duas frações têm o mesmo denominador, a diferença entre elas é uma fração com o mesmo denominador. Então, essa soma e a subtração procedem da mesma forma, denominador. E cujo numerador é a diferença entre seus numeradores. Por exemplo, 8/13 menos 5/13, ou 8 menos 5, 3, repete o 13. Questão 7. Complete o texto com palavras e números adequados. Se duas frações têm denominadores diferentes, para somá-las ou subtraí-las, é preciso antes encontrar frações equivalentes, que é outra técnica, tá? Para fazer soma ou subtração de frações com denominadores diferentes, ou também pode fazer em IMC. E elas, equivalentes a elas, que tenham o mesmo denominador. Por exemplo, para efetuar 2/5 mais 3/4, primeiro fazemos assim. 2/5, como é que a gente transforma 5 em 10? Ó, multiplicando por 2. 5 vezes 2, 10. Então, aqui 2 vezes 2, 4. Para o 2 se transformar em 6, multiplicou por 3. Então, 5 vezes 3 vai ser 15. Para o 5 se transformar em 20, multiplica por 4. Então, 2 vezes 4 aqui é 8. Para o 2 se transformar em 10, multiplica por 5. Então, 5 vezes 5 é 25. O número que multiplica de cima, multiplica de baixo. E aqui é 6 vezes 2 e 6 vezes 5. Quais são as equivalentes aqui, ó? De 3 para transformar em 6, multiplicou por 2. Então, aqui também multiplica por 2. 4 vezes 2, 8. Do 4 para transformar em 12, multiplica por 3. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. Do 4 para transformar em 16, multiplicou por 4. 4 vezes 4, 16. E 3 vezes 4, 12. Do 3 para transformar em 15, multiplicou por 5. E 4 vezes 5, 20. E 4 para 24, multiplicou por 6. Ó. 4 vezes 6 é 24. E 6 vezes 3, 18. O denominador comum a elas, é 20. Então, desses dois aqui, ó, denominador 20 e 20. Então, aqui, ó, 2/5 eu troco para 8/20. E 3/4 eu troco por 15/20. Repete o 20 e soma 8 mais 15, 23. Completa a sequência dos múltiplos de 11, ó. 11 vezes 0, 11 vezes 1 dá 11, 11 vezes 2, 11 vezes 3, 11 vezes 4, 11 vezes 5. São os múltiplos do 11 que começa pelo 0. Agora, múltiplos do 6. Resposta da tabuada de 6. 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5. O maior múltiplo de 10, menor que 100, é 90. O maior múltiplo de 10, menor que 1000,
Não, maior que 1.000. 1.010. Tá? E a gente finaliza, então, a página 72, tá? Então, copiem essa atividade no livro de vocês, vão refletindo o que está sendo feito, tá? Na próxima aula, a gente volta com as próximas atividades. Então, boa semana para vocês.